Ô, gente, como é bom poder começar bem, assim com a palavra de Deus, compartilhando a verdade, nos inspirando com a verdade. Eu quero falar hoje com você. Cuidado com o abismo. Ué, como é que é assim? A Bíblia fala que um abismo, ele chama outro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que uma coisa vai atraindo a outra. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 1, o verso 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 graus. 1, andar no conselhos, estar no caminho e assentar com os que escarnecem. Sentar com os que zombam. E aí eu queria falar sobre isso, porque a gente está falando que cuidado com o abismo. Por quê? Sabe aquela bola de neve? Quando às vezes uma coisa vai levando a outra, que vai conduzindo a outra. E aqui, o abismo, o que é o abismo? É a separação de Deus. Quando nós vamos nos distanciando de Deus, nós vamos para o abismo. No abismo a gente vai o quê? Vai sempre descendo. E o que é abismo? Eu digo sempre que o quê? O caos é a ausência de Deus. O abismo é quando o quê? A presença de Deus não se faz real ali naquele lugar, ali naquela situação. E o que pode nos distanciar, nos afastar ali de Deus? E nos deixar o quê? Infelizes, porque fala assim, bem-aventurado. Feliz é aquele que não tem essa conduta. Ou seja, infeliz é quem? Em primeiro grau, como diz o Salmo 1 aqui, aquele que aceita os conselhos dos maus. Quem são os maus? Os maus, muitas vezes, são aqueles que não têm temor ao Senhor. Às vezes, eles são aqueles famosos indiferentes. Aqueles que não têm reverência a Deus. Aquele que não tem bons hábitos, bons costumes. É algo interessante que os maus, eles podem ser pessoas que ainda não conhecem a Deus, mas também pode ser pessoas que conhecem a Deus, mas são os famosos, os mornos, que estão ali em Apocalipse 3. Aquele que é o indiferente. Isso pode acontecer. E é interessante que fala assim, aquele que aceita os conselhos. Olha como tem graus para chegar no abismo. Primeira coisa, você começa a escutar. Você começa a caminhar com aquela pessoa. Mas você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Chega uma hora que às vezes o conselho dele você pode aceitar. É tudo muito sutil. As coisas não vêm assim tão reveladoras. E é por isso que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Os maus amigos, os maus conselhos corrompem o quê? Os bons costumes. Por quê? Justamente por esse motivo. Porque você está ali, de repente você o quê? Começa a aceitar. Já é o primeiro grau da queda. Segunda coisa, participação dos costumes. Uma coisa é ouvir, outra coisa é eu aceitar. Eu começo a aceitar aquilo, eu já começo, aquilo não é tão pecado mais. Aquilo não é tão problema mais. Eu começo o quê? Relativizar aquilo. Não, isso também não... Não, acho que não tem nada a ver. Acho que não tem nada a ver. Depois, você começa o quê? A participar. A ter atitudes como as dele. A agir como ele. A ter condutas como a dos maus, como aqueles irreverentes, como aqueles sem temor. E aí, a gente vai participando, vai agindo daquela maneira, até ponto de, às vezes, ter uma atitude que se chama de fatal. Como assim? É a famosa zombaria. E em Provérbios 3, o verso 33 e 34, ele fala sobre a zombaria. Provérbios 3, e eu estou até abrindo aqui, olha o que diz o verso 33. A maldição do Senhor
habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Certamente, ele escarnece dos seus o quê? Escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A maldição habita nesse tipo de casa, na casa daqueles que escarnecem do Senhor. E olha que interessante, lembra que nós lemos ali no Salmo 1, verso 1? Bem-aventurado, feliz é aquele que o quê? Não anda no conselho, ou seja, não aceita o conselho. Segundo, não se detém no caminho, ou seja, não participa desse caminho. E por último, chega a ponto de o quê? Escarnecer. E aqui fala que é amaldiçoado essa casa. Zombaria. Esse é um pecado contra o Espírito Santo que o Senhor, ele não aceita. É algo interessante que às vezes nós não entramos no abismo de repente. A gente vai descendo o degrau, sabe aquela coisa? Um pouquinho, aí ó, eu tô chegando, um pouquinho, eu tô aproximando de você. Mas eu não tô nem percebendo, sabe aquela pouquinho, eu tô aproximando. E você tá aí desatento, não tá nem percebendo que eu tô aproximando. E você tá aí sem prestar atenção, não tá nem percebendo que você tá indo pro abismo. É muito sutil. Um abismo chama o outro. Cuidado com esse abismo. Porque às vezes a gente acha, eu não cheguei ainda no fundo do poço. Quero te dizer o seguinte, o poço não tem fundo não. E você viu aqui que uma coisa é você aceitar, depois você pratica e depois você começa a cometer pecados contra o Espírito Santo. Isso não é perdoável, não é aceitável. Por isso que ele fala que Deus amaldiçoa. Ou seja, ele sai daquele lugar. A presença dele não é mais real naquele lugar. Ele não se faz presente. Ela vai habitar na casa desse perverso. Os escarnecedores. Se você escarnece do Senhor, aqui diz, certamente ele escarnece dos escarnecedores. Eu queria dizer para você assim, é tempo de parar, é tempo de observar com quem você está andando, é tempo de ficar atento e conectado com as pessoas que estão próximas a você, é tempo de observar o que você escuta, o que você começa a aceitar e o que você começa a praticar. E dentro daquilo que você já está praticando, será que tem algo fatal? Isso é muito sério. É tempo da gente estar conectado e atento com aquilo que Deus está falando, porque é interessante que o abismo ele traz infelicidade. O abismo traz infelicidade. E as pessoas hoje elas querem ser felizes, né? O que a gente mais busca é o quê? Felicidade. Então, vou dizer o seguinte, quais seriam ali os pontos para que a gente pudesse ser feliz? Aceitar os conselhos daquele que anda de acordo com o caminho, com a verdade, com a vida. Felicidade está em aceitar os conselhos corretos, os conselhos que têm respaldo bíblico. A felicidade, ela está em participar dos costumes, ter atitudes como os que a Bíblia manda que a gente tenha. Seremos ali felizes. E o quê? Zelar, honrar, valorizar e ser realmente fervoroso com as coisas de Deus. Ter reverência, ter temor ao Senhor. Isso sim, nos garante a verdadeira felicidade. Isso sim faz toda a diferença na nossa história, na nossa vida. Eu quero abençoar você. Eu quero ministrar aí na sua vida. Eu quero realmente pedir que o Senhor venha mostrar. Será que a gente está andando por caminhos de abismo? Será que nós estamos em qual desses graus? Ah, pastora, é hora de você, sabe o quê? Quando a gente enxerga o caminho errado,
a gente pede perdão, primeiro a gente reconhece que errou, pede perdão e muda de direção. Você que está ouvindo essa palavra é livre para ter uma nova atitude, é livre para receber um novo conselho e é livre para fazer a coisa certa. Amém? Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você e por mim também, para que nós possamos sim estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós. E que o Senhor venha nos arrancar de qualquer abismo que a gente possa ter entrado, ou às vezes estar tentando entrar, que não venhamos ser enganados. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nesse momento. Eu oro pedindo que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, trazendo a Tua visão para nós, para que nós possamos, sim, entender aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos, sim, entender o nosso comportamento, entender as nossas atitudes, que nós possamos, sim, observar se estamos dentro de um abismo ou entrando em um abismo e fazer as escolhas certas. Que o Senhor venha nos convencer das atitudes erradas, das aceitações erradas, daquilo que não devemos fazer. E que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria em mudar essas direções erradas para caminhar do jeito correto. Nós queremos que a presença do Senhor, que a bênção do Senhor encha-nos. Nós queremos sim que a presença do Senhor, a bênção do Senhor seja real na nossa casa. Nós não queremos que a maldição, ela reine no nosso lar. Nós não queremos que a ausência do Senhor seja real na nossa vida, mas que a maravilhosa presença do Senhor venha nos conduzir, nos direcionar, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que seja um tempo aí onde Deus venha realmente te dar uma visão de águia, te dar uma nova visão diante das circunstâncias, diante daquilo que você tem vivido, ok? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.